Pode começar. Bem, a gente já deu uma descansada, uma relaxada, já viu que o Palmeiras está ganhando, né? E agora a gente vai para a parte, eu vejo a parte mais motivacional do curso, a parte mais motivacional dessa noite nossa, que são as partes práticas, né? Infelizmente, esse momento não nos deixa ter a parte prática como a gente queria, né? E a gente, no meu módulo também, nós passamos, na minha turma, nós passamos por isso, né? De chegar no último módulo, onde a gente ia ter algumas partes práticas bem interessantes, e acabou sendo feito remotamente. Lógico, muita gente, assim como eu, ficou um pouco chateado. A gente parte do princípio que a parte prática é a parte que você põe a mão na massa e você se sente, olha, tira uma foto, registra aqui que eu quero postar. Quero postar no Instagram. Ó, guarda essa palavra, Instagram. Quero postar, quero colocar no meu Facebook para o crush, para meus colegas de serviço curtir. Mas, infelizmente, a pandemia não deixa a gente fazer isso, né? E aí, se feito um acordo em conjunto, né? Futuramente, pode até ser feito. E até mesmo pode ser feito entre outros módulos, entre outras turmas que se formaram nesse período de pandemia. Imagina uma integração entre essas turmas que tiveram essas transferências, essas partes de ensino remoto com presencial. Vai ser muito enriquecedor. Porque o momento de pandemia a gente não pode fazer muita coisa, mas lá na frente, a partir de hoje, a partir de abril do ano passado, nós estamos adicionando uma competência a mais no nosso currículo. Pessoas que se formaram antes de nós e que trabalham hoje em dia remotamente vão acabar ficando um pouco perdidos. Poxa, como é que faz isso? Nossos professores mesmo tiveram bastante dificuldade, assim como nós, para nos encaixar. Como que vai fazer isso? Como que a gente vai compartilhar uma coisa? A nossa parte prática hoje é essa. Mas antes, quando nós éramos presenciais, foi proposto para nós um desafio através do professor Domingos, que, para o seu azar ou felicidade, a turma comprou a ideia. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer desse curso um curso que todo mundo olhe e tenha desejo em ser técnico de segurança do trabalho. Porque o técnico de segurança do trabalho não é aquele rapaz da prancheta. Não é aquele rapaz que fica fazendo videoconferência. O técnico de segurança do trabalho é aquele que está na área. É aquele que está visualizando tudo. É aquele que está na prática. O mais importante do técnico de segurança do trabalho. É a parte prática. É ali que você vai ver onde estão os problemas, onde você tem as oportunidades de melhoria. Então, no primeiro modo, né, quando chegamos à matéria de fundamentos da saúde e segurança do trabalho, foram propostos alguns desafios. Eu vou apresentar para vocês agora e não se espantem, não se espantem. Ninguém se feriu. Fundamentos da saúde e segurança do trabalho. Atividades práticas. Logo,
vocês reconhecem ou reconhecerão algumas dessas imagens. Mas vamos começar do princípio. Os senhores estão vendo, no canto inferior esquerdo, 9 pontinhos azul. Creio eu que isso remete a alguma coisa. Não é mesmo, Domingos? Sim, sim. E já foi passado. Mesmo online, eu compartilhei isso logo de início, né? É onde você tinha que traçar 4 retas, passando pelos 9 pontos, sem, no entanto, passar 2 vezes pelo mesmo ponto. E não sacrificando a matemática, né? Porque reta é reta. De É, repente você quer acochambrar um pouquinho, eu fiz uma pequena curva aqui. Não, reta é reta, né? E aí, à época, já que você me deu a possibilidade, Rafael, à época a gente observou que se você visualizasse apenas o quadrado, você não conseguiria resolver o problema. Ou seja, você foca tanto nesses 9 pontinhos, e ninguém falou que você não poderia sair do quadrado. Regra é regra. Como o Rafael colocou, procedimento é procedimento, a gente tem que interpretar, mas a única regra colocada era o seguinte: utilize 4 retas e passe pelos 9 pontos. Essa era a regra. Então a gente tem que sacar a regra, entender a regra, ter competência para isso, interpretação, né, o português e tal. E aí, isso já finalizo, Rafa, e te entrego. Vamos imaginar que seja uma sala de aula. Você não pode ficar refém daquilo que é desenvolvido só em uma sala de aula. Você tem que ir além, você tem que ser proativo, né? Você tem que buscar algumas coisas diferentes. E tenho certeza que esse povo que está aqui, acima desses 9 pontinhos, eles foram além, né? um Era pouquinho. uma apresentação e agora, Rafa, você continua. Igual aquele meme, né? Um pouco mais. Um pouco mais. E aí, como o professor explicou, né? Relembrou nós dessa. Como foi chamada, a primeira dinâmica foi a dos pontinhos. Em nenhum momento a gente pensou em como solucionar isso. Não, mas a gente pode fazer isso e tudo mais. Logo, o professor nos falou de como sair do quadrado. Como sair do quadrado. E aí começaram as atividades, começaram todo mundo a se ajeitar, a montar seus grupos, e começaram a vir as dinâmicas. E a primeira dinâmica, que se encontra em cima desses pontinhos azuis, foram sorteados alguns temas para grupos, e esses grupos eles tinham que fazer o quê? Apresentar o seu tema de maneira sucinta e que, numa primeira visão, causasse impacto. Ah, ora, bolas. Infelizmente, e felizmente para o professor, a nossa turma pegou EPI e EPC. E aí eu falei, o que vamos fazer? E a Marina, que é a moça de jaleco no meio, de branco, falou, olha, eu tenho uns EPIs lá, a gente pode vir fantasiado. Fechou. Esse é o problema. Ou a solução, quando você trabalha em grupo, você tem que ser influenciador para que todos façam a mesma coisa, buscando o bem comum. Então, nós, técnicos de segurança do trabalho, nós somos influenciadores, não digitais, mas nós somos influenciadores de boas práticas. Então, se você influencia alguém a utilizar um capacete de segurança ou um óculos de proteção, você ganhou o seu dia.
E aí alguém surgiu com uma ideia que queria esconder do professor, mas acabou tendo que expor, né? Vamos montar as coisas. Todo mundo montou a faixa, trouxe os EPI, trouxe o EPC, entrou na sala, causou frenesi. Ó, eles vão falar sobre EPI. Legal, cumprimos a nossa meta, sem falar um A. Mas isso não era o bastante. Não era o bastante. Porque do lado de fora da porta tinha um violão. Tinha um violão. E o único que sabia era o professor. Por motivos maiores. Lógico, legalmente falando, você tem que comunicar para não causar nenhum impacto nas turmas adjacentes. E aí, como você faz com que as pessoas, que às vezes parecem desinteressadas, participem? Olha, pensei, logo, vou fazer uma música. Enquanto a gente apresentava o trabalho, foi passado um refrão para todo mundo. E, visivelmente, todos falaram, olha, uma música, olha, olha, olha. Então, eu como técnico de segurança do trabalho, olhando hoje essa imagem, chega a arrepiar porque você fala, poxa, eu dei o meu melhor, eu trouxe uma coisa diferente e que ficou marcado. Tirando a minha voz, né? Tem até gravação, mas eu acho melhor não colocar essa gravação nesse momento. Senão vão começar a jogar rosas e pétalas e ursinhos para mim. Mas a turma inteira comprou a ideia. E quando foi o primeiro acorde do violão, todo mundo começou a cantar. E nós, técnicos de segurança do trabalho, somos esse tipo de influenciador. É o que chama todo mundo. E até olhando nessa imagem agora, eu lembrei de uma situação. Bem no cantinho tem uma mocinha com uma câmera fotográfica. Era a reportagem da ETEC que ia estar lançando para o vestibulinho. E ela falou, posso tirar foto? Posso gravar? Lógico. A gente está mostrando o que é ser técnico de segurança do trabalho. É influenciar de uma forma onde todos se sintam confortáveis. E para o primeiro mês de curso, você colocar a sua cara a tapa e todo mundo comprar a sua ideia, é ótimo. Não tenha vergonha. O rapaz que está todo encapuzado, olha, ele era envergonhado, né? Ele colocou essa roupa. Nada. Ele adorava participar das coisas. Ele topou colocar uma roupa dessa. Não ia parecer ele, mas ele topou. Ele falou, não, eu vou participar, eu quero fazer isso. A gente não deve ter vergonha. Se um dia você estiver trabalhando na área ou em qualquer outra área e te derem um convite, olha, eu preciso que você faça um palhaço para falar sobre trânsito. Coloca uma máscara, um baita de um sorriso e vai. E vai. Esses momentos você tem que aproveitar. E não é porque você está à distância que você vai deixar de fazer. Não. Ao contrário. Você vai aprimorar para utilizar isso. E as partes práticas foram muito importantes porque deram uma visão muito ampla de muitas coisas que eu não conhecia. A imagem que tem um canteiro de obra, por exemplo, que fala da NR18, Construção Civil, ela teve atualização, está em atualização, é importante falar isso. Poxa, eu nunca tinha ido num canteiro de obra. Como é que eu vou fazer um relatório sobre isso? Olha, mas tem algumas dicas aqui. Senso de percepção. Olha, tem uns números estranhos. Oh, mas espera aí.
são as normas regulamentadoras. Olha a parte prática importante. Você ter o senso de percepção do redor, do que está ao seu redor. O técnico de segurança do trabalho tem que ter isso no tato, na hora ali. Nossa, tem um rapaz ali, tem um buraco ali, que estranho aquele buraco, e se alguém vem e cai? E uma tarefa dessa, uma parte prática como essa, dá para se realizar remotamente. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma maquete em 3D, disponibilizar para todo mundo, e olha, está aqui. Pensa nisso. A parte prática, ela consegue ser remota. Você consegue fazer muita coisa remota. E você consegue despertar identificações da área em cada um. Você não gostando ou gostando, você vai aprender aquilo ali. E vai tomar gosto. Porque quando você olha para esse slide, cheio de cor, cheio de coisa diferente, você fica curioso. Tenho certeza que tem muita gente perguntando o que são essas peças de Lego. Olha, mas o que é isso, essa peça de Lego? O que significa aquelas caixinhas ali? Aquele cubo, o que é aquilo ali? Isso, nós como técnicos de segurança do trabalho, temos que instigar as pessoas. Temos que influenciar elas a isso. Olha, tem uma poça d'água ali. Você já parou para pensar o que acontece com aquela poça d'água? O que pode acontecer com aquela poça d'água? Ou você já parou para pensar de onde que veio aquela poça d'água? Veio do teto? Olha, mas o teto é novo, é laje. Ah, então é infiltração. Então, a parte prática, mesmo sendo remotamente, você consegue ter algumas sensações, algumas inspirações. Você tem que sair do quadrado desses pontinhos. E aí, fomos trabalhando as partes práticas. E a NR1, ela tem as suas definições e também a definição de procedimento. E o procedimento, ele é muito importante. Nós devemos saber algumas coisas de procedimento que, se for feito de maneira incorreta, você não vai ter o sucesso. Você não vai ter sucesso se o procedimento não for bem feito. Então, uma dinâmica que a gente teve foi da seguinte maneira. Grupos formados por pessoas com essas caixas de Lego teriam de desenvolver uma peça e um procedimento para a concepção dessa peça. E eu escolhi essa foto. Eu tenho alguns registros fotográficos de peças que ficaram iguais, mas eu escolhi esse registro para mostrar que procedimentos têm falhas. E a gente aprende isso na prática. Às vezes, uma palavra mal falada gera um entendimento duplo absurdo. Gera um entendimento duplo absurdo. Então, para nós, técnicos de segurança de trabalhos, quando vamos trabalhar num procedimento de segurança, esse procedimento de segurança tem que ser o mais claro e óbvio. Para que não aconteça que nem nessa imagem, e a gente tenha dois tipos de problemas, ou dois tipos de solução. Então, as partes práticas que nós fomos tendo foi para criar um senso de percepção, de criatividade, de inovação, independentemente se presencial ou remotamente. Eu trabalho em escola. A escola está hoje remota. E chega milhares de atividades em vídeo das crianças. Milhares de atividades em foto. E é uma atividade
mais incrível que a outra. Você não deixa de praticar remotamente. Não deixa de praticar. Se o professor der uma folha, falar para vocês, peguem uma folha. Dobrem essa folha e façam um risco. Dobrem essa folha e façam um risco. Agora corte. Cada um vai ter um resultado. A não ser que o procedimento seja igual para todos, mas o entendimento não é. Então, a importância do procedimento para nós é que todos estejam alinhados a fazer a mesma coisa. E nós, em fundamentos, nós fomos explorados positivamente muito, mas muito positivamente. E se a gente não tivesse dado esse primeiro passo em fundamentos de segurança, de saúde e segurança do trabalho, lá na frente a gente não teria o resultado que a gente teve. Então é você se jogar, se fazer presente, independentemente da vergonha ou não, porque qualquer passo para frente é uma vitória. E aproveitar o momento em grupo. Dificuldade a gente vai ter. Já vou falando. Dificuldade a gente vai ter. E lá na frente eu vou explicar. Mas essa foi uma das atividades práticas de fundamentos muito interessante. Aquele cubo era um procedimento. Cada grupo tinha que falar o que você está vendo. Descreva esse cubo. Chegamos até num sucesso, onde teve 2 textos parecidos, mas outros 2 divergentes. Então, essa é a importância de algumas denominações da segurança do trabalho. E aí mudamos de módulo, passamos, tivemos as nossas festividades, né? Opa, festividades muito boas, que servem para unir mais ainda o grupo e chamar pessoas de fora a fazer parte desse grupo. E um dia vocês vão entender a importância que tem em compartilhar esses momentos juntos. Mas continuando na parte prática, chegamos à matéria de gestão em saúde. E a matéria de gestão em saúde, a parte prática, ela se equipara à presente data de hoje. Logo, o professor Domingos pode dar o aval se tem relação ou não com o dia de hoje, né, professor? 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, né? Sim. E aí, chegamos nesse slide, onde podemos ver escrito Celeste Pinda. Olha, eu acho que esse desafio, em meu entendimento, foi o desafio mais difícil. Porque foi proposto para nós temas e divididos os grupos. E esse tema deveria ser abordado a noite inteira. 1 hora e 45 minutos de aula. Por meros alunos que estão ali aprendendo a se comunicar. Grupos formados com 8 pessoas. Você tendo pessoa mais tímida, você tendo pessoa mais falante, pessoas que de certo modo irritam outras, e aí você vai encontrar isso, seja escola, seja na rua, seja no serviço. E para nós caiu o Celeste de Pinda, o Centro de Referência de Saúde, que até o momento eu não conhecia. Foi uma atualização incrível ao pesquisar um pouco sobre essa Celeste. Mas o grande momento dessa Celeste foi fazer o quê? Com que todos estivessem empenhados, o grupo e a sala, os ouvintes, por 1 hora e 45 minutos. Quando você capta, quando você
consegue tirar dos ouvintes uma mensagem sobre o seu tema, você ganha seu dia. E não é fácil. Você está na pele do professor Domingos, professor Roger, e eles captarem vocês, nós, por 1 hora e 45 minutos, quando a gente está na pele deles, a gente vê a dificuldade que é. E quando a gente leva ainda isso para um local mais amplo dentro de uma fábrica, onde você não vai ter 1 hora e 45 minutos para chamar a atenção, mas às vezes 10, 5 minutos, e você se vê no dilema. Olha, tem um ali que está dormindo. Olha, tem um ali que está mexendo no celular. Então seja o diferencial. Às vezes você está falando aqui, e daqui a pouco você dá um berro. Mas não é um berro para xingar alguém. Você mistura contextos, você chama a atenção da pessoa com uma coisa, com algo. E aí depois você traz ela para você e agradece. Então, quando você tem uma missão que é longa e você precisa de todo mundo, você chama a atenção, mas depois você acolhe ela. E isso que a gente fez nessa apresentação. Muito conteúdo, muito tempo, mas a gente chamava o pessoal. Galera, agora a gente para, a gente volta, a gente fala sobre o Big Brother, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre isso, mas lembra daquilo? E vai em diante. Então essa atividade prática ela foi bem desgastante no montante em paciência, cansativo, e valeu muito a pena, porque a gente dá valor nos ensinamentos que a gente recebe. Então essa prática que a gente teve e os outros grupos tiveram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma apresentação, a gente corta no meio e faz um coffee break para todo mundo conversar. Uau, que da hora, gostei dessa ideia. Aproveita esse coffee break para perguntar, e aí, como é que você está achando? Você já conhecia Sereste, SAMU, UPA, UBS? Você já conhecia? E depois você volta. É muito gratificante. E foi uma atividade que, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão enriquecer muito aprendendo isso. E nem se fala, o valor do profissional, de professor, da educação é extremamente gigante. Mas a cereja do bolo, como eu disse na atividade prática anterior, a cereja do bolo vem em HST. E que cereja! E não é aquela cereja falsa, não, que você pega uma bolinha de chuchu, pinta ela de vermelha, põe um talinho e fala que é cereja. Essa cereja foi uma cereja. HST. Vamos falar sobre ruído. Ora, vamos fazer um procedimento sobre ruído, vamos conhecer os equipamentos, decibelímetro, vamos conhecer as normas, NHOs, procedimentos. Só que a gente tem que fazer no laboratório. Ótimo, vamos no laboratório. Todo mundo comprou ideia. Vamos no laboratório. Vamos para o laboratório. Só que o professor não sabia que nós tínhamos cartas na manga. E 2 colegas nossos falou: professor, podemos fazer medição com equipamentos do dia a dia de um construtor? Serra copos, maquita, tico-tico, furadeira, martelete. Mas isso não pode. A gente pede autorização. Então, uma coisa que o técnico de segurança de trabalho tem que fazer é sempre estar mexendo com autorização. A primeira coisa, autorização para trabalhatura,
autorização para isso, autorização para aquilo. Tem que ser documentado. No canto inferior esquerdo aqui, onde vocês têm o diálogo, o diário de segurança, é um documento. É um documento. Se faz necessário. Olha, eu vou fazer isso e eu preciso que vocês assinem aqui. Olha, a gente vai fazer uma medição e a gente precisa que vocês assinem aqui. Evidências, você precisa disso. Só que tomou um rumo totalmente diferente essa atividade. Ou se eu posso corrigir, não diferente, mas um complemento de uma coisa que seria muito maior. Vou explicar. No momento em que os colegas falaram, vamos fazer testes com furadeira e tudo mais, e o professor comprou a ideia e a ETEC, através de autorização, deixou fazer, uma aluna virou para nós, a mais jovem, e por isso o espanto da turma. Nossa, ela tão pequena, tão jovem, tão frágil, já teve esse pensamento? Não é frágil. Às vezes, o mais novo tem uma visão do mundo muito mais aberta do que os mais velhos. E ela chegou e falou, professor, a gente está medindo aqui dentro, mas esse som não vai para fora da sala? E aí despertou a... Parecia que o professor Domingos ia chorar de emoção. Mas era um choro muito gratificante, porque aquela menina, que era nova, ela amadureceu em uma frase. E ela deu um passo que chegou na parede. Deixou a timidez de lado, colocou a cara a tapa e cresceu em um passo. E logo veio a ideia que vocês podem perceber no quadro do lado direito, onde tem primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo. O professor chegou e falou, tenho uma ideia. Por que não fazer um projeto interdisciplinar? Se a gente está mexendo com higiene, saúde e segurança do trabalho, e nós vamos calcular os níveis de som, por que não podemos fazer um relatório que fala do local, das condições, de procedimentos, como se fosse um PPRA? Ótimo! Como a gente vai fazer isso? Vamos aprender. E aí, como vocês podem perceber, temos algumas setas. Não pensem que, olha, todas essas matérias estão relacionadas apenas a HST. Não. Elas podem estar interrelacionadas, elas podem estar relacionadas entre elas. Quando você faz um TCC, você precisa saber português, você precisa saber formatação, você precisa saber a parte prática. No nosso caso, aquela planta que vocês podem ver foi desenvolvida pelo nosso grupo. Ela não estava pronta. Mas, ora, você tem um engenheiro aqui, você tem um arquiteto ali, você tem um bombeiro, você tem alguém que tenha um computador, um AutoCAD. Olha, aquele cursinho de AutoCAD que eu fiz há 2 anos atrás funcionando aqui. Lembra do antes? Que você utiliza hoje? Então você junta tudo em um compilado e forma um projeto interdisciplinar. Porque as coisas, elas andam juntas. Elas não andam separadas. Para você fazer o TCC, você precisa saber das normas, você precisa saber de fichamento, algumas coisas de português, você precisa saber das leis. Então, essa atividade, que ela tinha um foco central na medição de ruído, ela tomou proporções que não tinham sido avaliadas no início. E através de pessoas que tiveram ideias diferenciadas. Então não importa se você é tímido, se você é falante,
se você tem estudo ou não tem estudo. O importante é a sua ação. O importante é você querer colocar a cara a tapa e ser o diferencial. E o mais importante, que nem vocês podem perceber nas fotos, é todo mundo estar participando. Olha, eu não quero fazer a medição, mas eu posso ajudar passando um aspirador de pó. Essa menina, infelizmente, por contas de pessoais, ela não conseguiu terminar o curso. Mas era outra garota, a que está na imagem embaixo, com um aspirador de pó, ela ia dar um salto muito grande no último módulo. Assim como todos dela. Então, essa atividade prática de HST, além de mostrar que todos os conhecimentos se unem para a concepção de um bem, de um documento, de algo em comum, ela trouxe aquele senso de segurança do trabalho de todo mundo que estava preso no primeiro módulo. Então, se você está no primeiro módulo, e agora eu tenho essa mensagem vai para vocês, estudantes do primeiro módulo. Se vocês estão aí, meio perdidos, confusos, cansados por ser aula remota, espera um pouquinho. Aguenta. O professor vai estar aí para ajudar. Antigos alunos vão estar aí para ajudar. Não desista agora. Porque essas atividades a gente fez no segundo módulo. Vocês podem até ter no primeiro agora, por causa de algumas mudanças acadêmicas. Mas você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então não desista do hoje. Veja o futuro. Pensa, o que eu posso perder se eu sair agora? A não ser que você tenha um propósito. Infelizmente eu vou ter que trabalhar para pagar minhas contas. Ótimo, mas não desista. Não desista, por favor. Porque esses professores que estão aí, eles estão dando seu tempo e sua vida para manter o sonho da segurança do trabalho em dia. E essa foi a parte prática. Foi todo mundo se unindo em prol de uma coisa e que trouxe resultados incríveis. Então, a parte prática é você que faz, independentemente se é remoto ou presencial. É você que faz. Não é o professor. Não é a escola. Você tem que estar ali e disposto a participar. E foi indagado uma última questão pelo professor que tem tudo a ver com a nossa atualidade, que são as redes sociais. E eu vou puxar um gancho. Nós, técnicos de segurança do trabalho, trabalhamos com prevenção, com datas. E nós temos a data 2 de abril, que foi a conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. E esse mês de abril, ele é o mês da segurança do trabalho. Isso é porque no dia 28 de abril, nos Estados Unidos, na Virgínia, não sou muito bom no inglês, Virgínia, vizinha minha é Virgínia, houve uma explosão que matou 78 mineradores. E a Organização Internacional do Trabalho, ela utilizou esse dia como marco. Mas com o passar do tempo, foi passado para o mês. E por que eu falei isso? Porque hoje, à distância, a gente só tem a tela do computador, a televisão, para utilizar as mídias e trabalhar. E aí a gente cai na rede social. E para não tomar muito tempo, eu vou explicar o quão importante a rede social vai ser para nós, futuro técnico de segurança do trabalho. Para vocês, para mim e para os que virão. LinkedIn, para quem conhece, sabe que é uma rede
de social, igual o Facebook, porém relacionado ao âmbito empregatício. Então as pessoas elas conseguem se conectar, se aperfeiçoar, conhecer as coisas da área. O LinkedIn é uma ferramenta hoje em dia que é utilizada para a seleção de pessoas. Olha, mas o que o Instagram e o Facebook estão fazendo aqui? Eles são redes sociais normais para a gente tirar o nosso dia. Certo, também, sim. Mas tem profissionais que trabalham dentro do Instagram, dentro do Facebook. Muitos profissionais, até nós mesmos, podemos gravar videoaulas. Olha, eu vou gravar uma coisa aqui para vocês no Instagram. Curtam aí, continua seguindo. Hoje a gente vai falar sobre nó marinheiro. Hoje a gente vai falar sobre NR35. E você utiliza isso ao seu favor. Você pode utilizá-la, as redes sociais, para sair do mundo, desconectar? Sim, mas você pode trabalhar com isso. Skype, Google Meet, as conferências hoje em dia, as lives, está tudo interligado. Explore isso. Está com dúvida? Ô, professor, eu estou com dúvida sobre esse LinkedIn que o Rafael falou. Não tem importância. Tem meu contato? Pergunta para mim. Pesquisa na internet, fuça. Explorem o LinkedIn, que o LinkedIn vai ser uma rede muito importante para os futuros técnicos de segurança do trabalho. Vendo a necessidade de trabalho remoto, dinâmica, entrevista, está sendo tudo feito remotamente, via Skype. E o LinkedIn, você vai poder fazer o seu currículo e você vai poder se aperfeiçoar. Você vai trocar experiências com as pessoas da sua área. Você tem o geral, que nem o Facebook, você tem o geral? Você tem o geral. Mas se você se conecta às pessoas relacionadas com a sua área, você tem uma nova visão. E aí você faz o famoso network, conhece as pessoas, conhece as vagas. Há 30 anos atrás não tinha isso. O network era feito através de telefone, através das conversas. Hoje em dia, como o professor fala, a informação é abundante. Está aí num clique. Utiliza esse LinkedIn. Pesquise. Faça curso. Adicione gestores. Adicione pessoas da sua área. Pesquise em vagas de emprego. Ah, eu fiz um trabalho na minha escola e eu quero mostrar para todo mundo. Legal, posta no LinkedIn. Cara, a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, que trabalho que é aquele? Gostei. Eu tive aula com o professor Emerson e desenvolvi uma planilha de cálculo de multas do Corpo de Bombeiro. E desenvolvi e a gente fez tarefa, funcionou, bacana. Falei, por que eu não vou disponibilizar isso para outras pessoas? Olha o diferencial. Você fez uma coisa que para você foi excepcional, mas você está inseguro. Nossa, eu acho que não serve para ninguém. Coloca no LinkedIn. Você vai ver quantas pessoas vão falar, poxa, Martina, Alexia, meu xará, Rafael, você não pode passar para mim? Como é que você fez isso? E aí você tem o reconhecimento. Então explore essas redes sociais. Do mesmo modo que a gente explora para o entretenimento, no Instagram, Facebook, TikTok, explore para o lado profissional. Você vai se identificar. Jovens, velhos, se joga, não tenha vergonha. Guarde essas palavras. Professor, agradeço a oportunidade. Eu acho que eu gostaria até falar um pouco dessa imagem que tem a ver com o meu TCC.
Para vocês verem como é importante essa integração, o nosso TCC foi sobre perda auditiva, sobre a dificuldade que os deficientes auditivos têm em se comunicar com o técnico de segurança do trabalho, se eles entendem os procedimentos. Então a gente teve que aprender um pouco de Libras. Então o meu agradecimento vai em forma de Libras, para todos aqui presentes, para o professor, para a ETEC, e para que a gente continue nessa luta. Agradeço imensamente o professor, tem o meu contato, o professor tem o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, meu LinkedIn. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem, pode me ligar, pode fazer chamada, pode me adicionar no LinkedIn. Se eu não souber na hora, eu pode ter certeza que no dia seguinte eu vou falar assim, ó, lembra de mim? Então, eu vim aqui. Professor, galera, muito obrigado. Eu vou tirar o compartilhamento aqui. Tá. Ô, Rafael, a gente que agradece o tempo disponibilizado, a vontade de compartilhar todas as informações e tenha certeza, para mim, em especial, uma linha do tempo, né? Já que eu tive presente aí em todas, de fundamentos, passando por gestão e finalizando em higiene e segurança do trabalho, tentando fazer a diferença, tentando quebrar paradigmas, tentando mostrar que dá para fazer diferente. Dá para fazer. E para fazer diferente, eu vou chamar aí um parceiro meu, né? Porque ele vai, além de colocar aí um feedback extremamente importante e positivo para o Rafa, né? Rafael, sem dúvida nenhuma, o feedback é não só importante, mas o feedback positivo é fantástico, né? Ainda que sempre tenhamos oportunidade de melhoria e aquele trabalho, sem a menor dúvida, o tempo aqui não daria para falar isso, mas o trabalho de HST tomou uma proporção gigantesca, idas e vindas, quando os alunos, não é possível, meu, o que tem de errado aí, né? Mas era melhoria, quer dizer, a gente foi subindo a régua, subindo a régua, subindo a régua, quando vê, foi extremamente interessante. E eu acho não, né? Eu tenho certeza, num momento como esse que a gente está passando, né? Um momento difícil, sem a menor dúvida, quando você liga a TV, números negativos, você muda de canal, é pior, é ruim, né? Então a gente tem que falar o positivo. E eu, particularmente, eu acho, também não acho, eu tenho certeza que o positivo ele agrega, ele une, ele ainda que haja oportunidade de melhoria, mas é extremamente importante você ressaltar a parte positiva. E depois a gente pode discutir as oportunidades de melhoria, né? Não a parte negativa, as oportunidades de melhorar aquilo, né? E aí, como o Rafael falou, eu, durante muito tempo, presencialmente, veio a pandemia e se trouxe dificuldade a todos, eu tenho certeza que trouxe dificuldade a todos. A mim, muita dificuldade. Eu não utilizava data show dentro de sala de aula. Todas as aulas eram preparadas para aquele momento, para aquela turma, era um diferencial, era a minha percepção, eu sentia e a gente. Aí o pessoal topava e a gente fazia um monte de coisas, né? E veio a pandemia, me trouxe bastante dificuldade, e tive, evidentemente, que me reinventar, me adaptar. Não é fácil, como o Rafael experimentou aí, você olhar um pontinho aí na frente, tá falando, mas tenha certeza, foi muito legal, né?
E aí, quer dizer, eu comecei a sair do quadrado também. Falei assim, não, vou sair do quadrado, vou tentar fazer coisas novas, né? Por isso o online dá para fazer coisas novas, tenha certeza. E isso daqui é uma cabeça que fica pensando o tempo todo, tal, ainda que hoje eu esteja conseguindo dormir, né? Ah, que bom. A época Muito eu feliz tinha de saber isso. dificuldade de dormir, mudei medicação, estou tomando insulina, e aí a coisa melhorou um pouquinho, tal, eu consigo dormir. Mas estou ativo, né? Estou pensando. Aí eu falei assim, poxa, mas eu pouco explorei a parte aí. Vamos brincar aí. Não é brincar, falar sério, falar uma coisa séria, mas de uma forma mais leve, né? Será que eu consigo fazer um avatar falar? Aí eu falei assim, poxa, eu não sei nem fazer o avatar. Quanto mais ele falar, meu, fala sério. Mas você tem aplicativos para tudo. Se joga, meu. Como o Rafael colocou, se joga. Achou interessante a ideia? Se joga. Agora, eu não tenho 15 anos, não tenho 25, não tenho 35, não tenho 45, não tenho 55, né? Estou um pouco acima aí, melhor parar por aí. Aí você fala, pô, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Dificuldade por quê? Se eu quero fazer o negócio, eu que estou me impondo o desafio, né? Se eu quero fazer. Ah, mas e se os outros não acharem? E eu tô pouco aí com os outros. Eu vou querer fazer. Não, eu vou querer fazer minha poodle falar, né? Passei uma mensagem esses dias aí para o Getúlio. Ô Getúlio, que cachorrada é essa, Getúlio? Mas quem estava falando era a poodle, né? O maior barato. E o seu foi Aproveitando. influenciador. Aproveitando os negócios, eu falei, poxa, mas dá para fazer isso, dá para fazer isso. Aí você junta tudo. Ó, é aquilo que eu disse, eu acho que no início, pessoal, dá para a gente fazer a diferença, tá certo? E um dos compromissos, evidentemente, que eu tenho é tentar fazer a diferença. Mas o Wellington daqui a pouco vai me lembrar da chamada. Wellington, fica tranquilo, não vou fazer a chamada, vou baixar a lista, mas eu tenho que apresentar um cara aí para vocês. Se eu conseguir, é jogo rápido, eu vou colocar o endereço, eu vou tentar colocar o endereço aqui para vocês darem uma olhadinha no YouTube. É 1 minuto no máximo, só que eu não tenho a condição de passar para vocês conforme o Rafa está falando. Então, na verdade, cada um tem que entrar, né? Caso você tenha necessidade de sair, não tem problema. Depois volta aí e vê. Eu só vou tentar puxar a imagem aqui, só um instantinho. Vamos ver se eu consigo. Domingos, Sim, olha a chamada. olha. Lembrei da Daiane, hein? Quantos minutos eu tenho, hein? Quantos minutos eu tenho? Um só. Nossa, cara, um só me Senhor, passei arrebentou. da conta, hein? Um, 19. um só me arrebentou. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar, meu. Olha, a gente já passou 16 minutos aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O problema é na hora que você quer achar, aí fica um pouco mais difícil, mas eu vou achar. Noite é uma criança aqui, eu acho. Mas, ó, galera, que precisando, pode sair. Depois vocês dão uma olhada aí em especial para ver se acharam interessante, se não acharam, né? Se pode melhorar, se você já viu alguma coisa assim. Eu, por exemplo, já levei para a sala de aula algo virtual, meu. Você vê empresas fazendo aí, é super interessante o negócio virtual, e eu levei. Bom, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Vamos lá. Ctrl C. O tempo não está muito a meu favor, mas eu vou tentar. Bom, é o seguinte, povo. Tenta entrar aí no endereço, a chamada já está colocada. Tenta entrar aqui no endereço no YouTube e ver a mensagem que o meu colega aí quer passar para vocês, né? Já aproveito e agradeço imensamente
o tempo aí disponibilizado pelo Rafael. A gente pode voltar aí em outros momentos para colocar outras coisas. O objetivo de hoje era exatamente esse, né? Mas dá uma olhadinha, eu vou compartilhar aqui no chat. Entra aí no YouTube e veja o que, que a figurinha está aprontando. O Avatar fala, meu. Vamos lá, assiste aí. A chamada pode ficar tranquila, a chamada já está feita. Eu consigo baixar aqui o nome dos alunos. Amanhã a gente volta a conversar e eu falo, ó, esses alunos que eu vi que estavam presentes. Ah, mas eu estava também. Eu transformo a sua falta na presença num instante, meu, num instante. Faz mesmo. Não tem problema nenhum com isso. Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo baixar a lista. O tempo já está estourado, nem me fala que o tempo está estourado, que não vou nem ficar ansioso, não. Já me ferrei. Então, deixa eu aproveitar, professor, eu vou agradecer mais uma vez o pessoal aí do primeiro módulo. Viu, galera? Muito obrigado de coração por ter dado esse tempo para mim aí. É difícil a gente ficar falando, não é... Eu já estive no local de vocês, mas eu agradeço esse momento. Um abraço para vocês, torço para vocês, que vocês vão até o terceiro módulo e tirem bastante e tudo que vocês puderem com o professor Domingos, que pode ter certeza que lá na frente vocês vão ter sucesso e vão ter muita credibilidade para o futuro de vocês, viu, galera? Muito obrigado mesmo, professor. Deixa eu só um instante aqui, só porque eu estou com pressa, o negócio está conspirando contra a minha pessoa. Salvar. Eu não tenho acesso a esse link. Hein, depois eu quero ver essa mensagem. Salvar, peraí. Salvar como é FSST, o saco, FSST, modular, 7/4, pasta de trabalho, modelo Excel, na área de trabalho. Bom, aí depois eu acho isso e volto para cá. Então, galera, dá uma olhada, vê se vocês veem aí a figurinha, o avatar falando, tá? É bem legalzinho. Depois eu passo o endereço para vocês. São, na verdade, três aplicativos juntos, né? Bem interessante, bem legal o negócio, viu? Joia mesmo. Mas e depois dá o feedback, né? Ó, não gostei. Se você não gostou, eu vou tentar melhorar. Se você gostou, vai ajudar o meu colega aí, né? A tentar fazer a diferença, né? E tenha certeza, meu. Comecei a mexer agora. Nesse negócio aqui do Avatar, comecei a mexer agora. E acho que o resultado ficou. Sempre pode melhorar, mas eu fico olhando assim e falo, pô, cara, olha só, você saiu do quadrado mesmo, hein? Saiu do quadrado, tá? Então dá uma olhadinha. Uma excelente noite aí a todos. Rafa, obrigado aí pela participação, pela disponibilidade do tempo. Essa aula foi gravada, vou tentar depois passar para você. Todas as aulas aí, elas são, esse tipo de aula em especial, ela gera um relatório, né? Eu vou passar o relatório também para você, eu passo o relatório para o Getúlio, mas vou passar também para você, para até verificar, né? E para a sala mesmo, mostrar para a sala, olha, gerou um relatório, e esse relatório, será que espelha tudo aquilo que foi desenvolvido? Então, vamos ver, né? Dá oportunidade para que eu possa, no futuro, aí estar apresentando o relatório. E vai lá e vê a figurinha, tá certo? Muito boa noite a todos, então, pessoal. Vou desligar aqui minha câmera. Aliás,
eu tenho que parar a gravação.